Oi, esse vídeo aqui não tem roteiro, ele não é profissional nem nada do tipo, tanto que a iluminação tá toda esquisita, mas eu tô gravando isso aqui só pra contar minha trajetória, que foi como eu saí de R$ 0 até R$ 20.000 faturados no mês. E é isso, minha câmera eu acho que tá dando uns glitch. Eu não sei porque minha câmera tá dando. Tá porra. Pra mim tá dando muitos glitches, eu espero que não tenham dando. Espero que não esteja dando esses glitches pra vocês. Se tiverem dando, tentem só ignorar eles, por favor. Não sei porque isso tá acontecendo. É meu computador principal que eu uso ali atrás. Eu tô renderizando um vídeo, e então eu tô tendo que usar meu desktop e ele tá um pouco. Tá um pouco antigo, tá um pouco velho e tá defasado. Mas enfim, aqui eu vou falar aqui sobre como eu saí do zero até eu chegar nos R$ 20.000 faturados por mês. E bom, primeiro acho que o mais interessante vocês querem saber a minha profissão. Eu sou editor de vídeos. Eu edito vídeos desde o final de 2024. Comecei em dezembro de 2024, que foi quando eu me formei no ensino médio. Eu tinha uma brisa que eu não queria trabalhar de carteira assinada. E tudo bem, tem gente que é assim, tem gente que não é. Não vou incentivar ninguém a largar o CLT ou. Enfim, estou falando aqui a minha situação. O que deu certo pra mim pode não dar certo pra você. Só pra ninguém falar que eu tô influenciando nada do tipo, não tô. Só tô falando que deu certo pra mim e o que aconteceu comigo. Emendando já essa linha de não querer influenciar ninguém, eu também tenho que citar alguns privilégios que eu tive quando eu comecei a minha carreira, que me ajudaram a chegar onde eu tô agora, que não é todo mundo que tem esse tipo de privilégio. O primeiro privilégio que eu tinha foi que eu tinha um computador. Meu computador não era muito bom, o que eu comecei editando, eu usava um Ryzen 3 de terceira geração, se eu não me engano, não vou me lembrar agora. Uma GTX 1650 e 16 GB de RAM. Era o meu computador na época que eu comecei editando, em 2024. Não é um computador ruim, mas também tá longe de ser um computador bom, passava muito apuro no Premiere com ele. Paguei 5 mil na época que eu comprei esse computador, não paguei, né? Ganhei de aniversário, nem lembro que eu ganhei, mas ganhei da minha mãe. Graças a Deus, né? Um privilégio aí que eu tive, o primeiro. Então, só pra citar aqui que eu não saí apesar de sair do zero, estar no título, não saí do absoluto zero, eu tive algumas coisas. E uma dessas coisas foi o computador. Pra quem mexe de PC, sabe que eu paguei caro, em R$ 5.000 nessas peças, mas foi porque eu comprei na pandemia em 2020. Então, dei mole e comprei caro o PC. Podia ter economizado muito mais se tivesse comprado em outra época. Mas enfim, ok. O meu segundo privilégio foi que eu tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás. E esse canal de Minecraft, apesar de não ter dado certo, permitiu eu conhecer muita gente grande. Vamos considerar isso, muita gente de mais de 1 milhão de inscritos. E essas pessoas abriram diversas portas pra mim. E a gente já vai chegar lá também. E meu terceiro privilégio, que eu acho que é o mais importante junto. Então, os três são igualmente importantes. Eu não estaria onde eu tô se não fosse nenhum dos três. Mas o, o que é muito bom, não só pra minha área, mas eu acho que pra qualquer área da vida que você fazer, é que eu fiz um curso de inglês quando eu era criança. Eu fiz Kumon. Kumon foi o curso de inglês que eu fiz dos meus 11 até os meus 13 anos. Eu fiz Kumon, e aí eu aprendi a falar inglês por lá. Meu inglês não é a melhor coisa do universo, eu bem medíocre, pra ser bem honesto. Eu tenho bastante sotaque. Like, if I start to speak English right now, you can see that I have a lot of accent, mas eu consigo me comunicar. Não é bom meu inglês, tipo, uau, eu sou B2, se eu não me engano, B2, C1, o teste lá que eu fiz. Se conversar em inglês, só dá pra perceber de cara que eu sou brasileiro, e de vez em quando eu me encontro em alguns perrengues quando eu vou conversar mais formalmente em reunião ou qualquer coisa do tipo. Ainda consigo me virar bem, não tenho que ficar puxando tradutor nem nada do tipo, sempre dá pra se virar, entendo perfeitamente, mas não falo muito bem. Igual vocês puderam perceber, eu tenho bastante sotaque, e é isso. E pronuncio algumas coisas erradas também, por falta de costume. E bom, voltando lá atrás, é, me formei da escola e não queria virar CLT, então eu procurei alguma alternativa. E a alternativa que eu encontrei foi ser editor de vídeos. Eu tinha um canal de Minecraft, então eu estava já familiarizado mais ou menos com o tema, obviamente nada profissional, mas eu sabia mexer num programa de edição. Então eu mandei mensagem para uma pessoa que era grande assim na comunidade, é o Felipe Dual, não sei se vocês conhecem, e eu perguntei, pô, mano, você disse que você já tinha trabalhado como editor de vídeo no passado? Como é que você fez? Aí ele me explicou como ele fez, ele falou, mano, entrei numa produtora aí, e foi isso. E aí ele me passou o contato da produtora. E, enfim, mandei mensagem pra produtora. Acabou que eu fechou comigo, assim. Eu não tinha portfólio nem nada do tipo. O serviço que eu ia fazer era um serviço muito simples, qualquer um podia fazer. A única questão era que, apesar de ser um serviço simples, qualquer um podia fazer, era muita coisa. Eu fazia muito vídeo no mês. Era papo de mais de 80 vídeos, 80 shorts no mês. Eram 3 shorts por dia, alguns vídeos longos. E aí comecei o meu primeiro mês aí de dezembro ganhando R$ 2.000. Foi meu primeiro salário. Eu acho que eu tenho ele aqui aí, eu vou pegar pra vocês. Esses R$ 2.000 foi meu primeiro salário. Eu acabei de descobrir que o Mercado Pago, que é o banco que eu utilizo até hoje, né? No caso, ele não tem o histórico de pagamento dessa época, mas tem de um pouquinho depois e a gente já vai chegar lá. Foi dezembro, trabalhei aí, recebi o meu pagamento em janeiro, R$ 2.000. Enfim, esse meu primeiro mês aí como editor de vídeo profissional deu umas mancadas, atrasei uns vídeos. Foi meu começo de carreira, dei
casa, tava com 18 anos, agora eu tô muito maduro com 19. Trabalhei janeiro inteiro, só que aí recebendo menos, porque foi combinado lá com o cara, que até que a quantidade de vídeos que eu ia fazer ia diminuir, eu não ia mais fazer vídeo longo. E aí eu comecei a receber, e aqui, ó, tá aqui, ó, pelos vídeos longos foi o que eu recebi aqui em 12 de fevereiro. Tá censurado aqui quem mandou pra mim, né, pra não dar doxing no cara. Mas tá aqui, ó, R$ 1.000 e R$ 300 aí depois que eu... Foi R$ 1.300 aí o meu salário em janeiro. Em fevereiro, né? 12 de fevereiro foi meu salário como editor de vídeos em 2025. E depois aqui vocês podem ver a mesma pessoa, né, que me mandou, que ela me mandou em maio o próximo pagamento de 1.300, e isso vai ser importante, isso vai ser muito, muito importante. De fevereiro para maio tem um gap de 2 meses. Nesses 2 meses aí que eu não recebi pagamento foi porque o cara simplesmente assumido, tipo, eu sei que não sei se era um problema comigo necessariamente, ele não tava postando nada nas redes sociais dele, nem da produtora dele, então eu creio que deve ter acontecido alguma coisa na vida pessoal dele. Enfim, não recebi, não tinha experiência, não tinha portfólio nem nada do tipo, então não recebi pagamento esses meses. O que aconteceu? Bom, aí eu tinha um dinheiro guardado, né? Que foi dos meus R$ 2.000 e os meus 1.300 que eu gastei para pagar minha faculdade, fazia engenharia civil na época, e guardei um pouco, e eu consegui pagar a faculdade e me virar aí nesses meses que eu não trabalhei, graças ao dinheiro que o YouTube me pagou com o meu canal de Minecraft, que foi US$ 100 na época. Esses R$ 500 aí, 500 e poucos reais me ajudou muito mesmo, e enfim, consegui me virar. Voltei em maio. Fiz lá o mês certinho, recebi meu pagamento. E depois de maio aí de eu ter trabalhado e recebido meus R$ 1.300, enfim, meu parte com a produtora dele acabou, eu saí. Tudo bem, saí, fui demitido. Eu nunca entendi direito o que aconteceu, porque eu não estava contratado com contrato. Mas ok, saí. O que importa é que eu parei de trabalhar pra ele. E, bom, foi uma experiência muito boa, tá? Eu só deixando bem claro aqui que eu gostei muito, aprendi muita coisa sobre edição de vídeo trabalhando com um grupo de editores e etc. Então eu tinha que pensar em outra estratégia. A estratégia que eu pensei foi criar um portfólio pra mim. Peguei os vídeos de Minecraft que eu tinha feito, peguei alguns vídeos shorts que eu tinha feito pra ele também e montei um portfólio pra mim pelo Adobe Portfólio, o site lá da Adobe. Nessa época eu já pagava Adobe. Então montei meu site no Adobe Portfólio e comecei a postar o meu portfólio em vários servidores do Discord. Foi o método que eu achei foi o método que eu consegui prospectar cliente, foi por servidor do Discord. Eu vejo que tem muita editora aí que tenta por Twitter, mas enfim, Twitter, Instagram, essas redes sociais nunca deram nada pra mim em específico. Eu conheço gente que dá muito certo pelo Twitter, etc. Pra mim, desde que eu comecei a editar, nunca consegui fechar com algum cliente, assim. Provavelmente eu já fechei com cliente no Twitter sim, só que eu não tô lembrando. Mas enfim, isso é relevante, só tô explicando que o que dá certo pra uns não dá certo pra outras pessoas. E ok. Os Discords que eu mais postei meu portfólio foram Discords BR na época. Como eu tava começando a editar, ainda não tinha a mentalidade de editar pra gringo, porque eu tava ignorando o fato que eu ia receber 5 vezes mais do que eu receberia editando pra brasileiro. Então eu postei bastante nesses servers aqui, ó, no Rock Editor. Esse server aqui me rendeu muitos clientes, foi o server que mais me rendeu cliente aí brasileiro. Tem aqui o Chat Editor, tem o Procura Editor ou Designer. Tô divulgando de graça, enfim, me ajudou, tô explicando pra vocês aí o que me ajudou. Vim aqui, postava meu portfólio aqui no canal Editor. E também esse servidor aqui me ajudou muito. Olha o meu portfólio aqui. Que eu não atualizo 26 dias. Postei aqui, soltei. Enfim, vaga de edição, que também faz tempo que eu não abro. Mas tá aqui, esse servidor aqui também me ajudou a conseguir muito cliente. E lembra que lá atrás eu falei que eu tinha um privilégio de ter um canal de Minecraft e conhecer o pessoal que gravava? Até que um amigo meu chegou na minha DM, o Pandolino, e ele pediu pra eu editar uns vídeos pra ele, e eu editei. Eu dei minha vida, eu dei meu sangue naqueles vídeos, eu dei meu sangue naqueles vídeos. E deu muito certo, abriu muita oportunidade pra mim isso. Então, agradeço o Felipe Dual por ter me ajudado lá no começo, agradeço ao Pandolino também por ter confiado em mim. E depois do Pandolino pegar trampo comigo, muita gente foi pegando, porque eram uns vídeos realmente bons, então chamava atenção no portfólio. E eu fui seguindo a minha carreira, só que como eu percebi que o meu volume de clientes estava aumentando muito, eu não estava mais dando tanta conta sozinho, decidi chamar alguns amigos meus e eu ensinar eles a editar para encaminhar os vídeos mais simples para eles. Eu ensinei do zero, ok? Meus dois amigos, o Clayton e o Marsh. O Clayton tá na produtora até hoje. E é isso. Foi uma produtora, eu fundei uma produtora. Tudo bem. Até que a gente chegou em setembro, mais ou menos. Aí eu já tinha o meu sócio nessa época, que é o Piscas. Um abraço pro Piscas. A gente chegou em setembro. Eu olhei a ERP. A ERP é um site que eu controlo as finanças da empresa. E eu vi que eu tava devendo. Em setembro, agosto, não vou me lembrar o mês certinho agora, também não tô com ele aqui aberto. Mas, enfim, setembro, novembro eu trabalhei o mês inteiro, suei, fiquei editando muito vídeo, não só eu, como o pessoal da produtora, e a gente ficou devendo. A gente não deveu muito dinheiro, a gente tava devendo R$ 59,90, mas eu tenho que pensar que, tipo assim, era a minha única fonte de renda, então eu trabalhar o mês inteiro pra ficar no negativo e...
essas finanças da empresa eram as finanças da empresa, não tinha nada a ver com as finanças da minha vida pessoal, ou seja, minhas contas, faculdade, esse tipo de coisa, eu ainda tinha que pagar por conta própria, e eu tava perdido, eu não sabia como eu ia conseguir fazer isso. Algumas coisas eu não consegui, tive que pegar empréstimo no banco, enfim, a vida dessas. Eu acho que uma lição que eu aprendi nisso foi sobre guardar dinheiro. É meio óbvio, mas guardem dinheiro, pessoal que é PJ, vocês não recebem salário fixo, tem mês que vocês vão comer casca de parede e tá tudo bem. Vocês têm que lembrar que no próximo mês talvez você esteja em Dubai. Nessa época eu ainda não tinha clientes fixos. Depois eu fui ter clientes fixos, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Como conseguir clientes fixos, talvez eu poste vídeos assim. Como conseguir clientes fixos gringos, que eu acho que é o que a maioria dos editores eles querem saber. Mas enfim, a gente trabalhou o mês inteiro, fiquei no negativo. Nesse momento eu chamei o Piscas pra reunião, que é meu sócio, falei, pô, fizemos merda, que a gente faz. E o jeito que a gente conseguiu se virar foi editando pra gringo. A gente começou a editar pra gringo por volta de novembro, se eu não me engano. Eu tenho aqui os dados, deixa eu mostrar pra vocês. Os dados aqui relevantes de quanto eu gastei no mês, não preciso mostrar pra vocês. E aqui em novembro eu comecei a editar pra gringos e eu e a empresa, a gente fez ao todo R$ 10.000, 376 centavos de faturamento. Faturamento não é lucro, não foi tudo isso que foi o meu bolso. Como eu presto serviço dentro da empresa? Só deixa eu dar um F5. Vou dar um F5 aqui no site pra vocês verem que eu não tô. Que não é editado nem nada do tipo, realmente é isso. Até porque eu não tenho porque eu menti. Mas enfim. Tá aqui R$ 10.000, R$ 10.376 foi o que foi feito em novembro de 2025. Bom, novamente, isso daqui é meu faturamento, não é meu lucro. Eu presto serviço para minha empresa, então eu acabo tirando uma parte disso para mim, uma parte grande, não é uma margem pequena de lucro, porque eu presto serviço para a empresa, né? Então quando eu pego a comissão é 100%. Enfim, irrelevante para vocês. Aqui a gente tá falando sobre faturamento. Aí em dezembro, que já aumentou mais a minha quantidade de dinheiro que eu fiz no mês, R$ 15.242,88 foi o que eu fiz em dezembro. Dezembro é um mês bom para edição de vídeo, para quem trabalha com internet no geral, porque as marcas elas pagam mais. Então eu fiquei muito feliz assim com dezembro e falei, caralho, estourei R$ 15.000. E eu sabia que janeiro era um mês fraco. Aí que tá, eu sabia, eu achava que janeiro era um mês fraco. Porque em janeiro eu fiz R$ 20.753,20 em janeiro de faturamento. E eu falei, caralho, como? Porque, tipo assim, na minha cabeça janeiro era um mês fraco. Só que eu aprendi muita coisa. Em dezembro, que foi um mês que eu peguei muito vídeo, eu aprendi algo que eu trouxe pra janeiro pra aumentar meu faturamento bruto. E talvez eu explique pra vocês em outro vídeo. É que eu só tô mostrando a minha trajetória. E bom, fevereiro, hoje é dia 3 de fevereiro. Aqui, hoje é dia 3 de fevereiro, tá mostrando aqui pra vocês. E até então já estou com R$ 5.274,71 em fevereiro, no dia 3. E bom, é isso. Essa foi minha experiência editando vídeos e como eu cheguei até 20 mil. Algumas dicas aí que eu tenho pra dar para editor de vídeo, que provavelmente, né, quem tá vendo isso deve ser editor de vídeo. Vou falar o que deu certo pra mim. Primeira coisa, importante dizer, tem editor, não leve tudo que eu falar como verdade absoluta, tem editor de vídeo que ganha muito mais que eu e esse cara deve saber muito mais que eu também. Eu ainda tô aprendendo. Eu comecei a editar em dezembro de 2024, então eu edito há um pouco mais de um ano, 14 meses? 14 meses de edição. Então tem gente com muito mais experiência no mercado. Um detalhe importante aí, que tipo, eu postei isso no Twitter, que eu ia fazer esse vídeo aqui, um pessoal falou, da hora, pô, faço, sei lá, esse valor aí, esse valor X, não chega perto. Mas isso você tem que lembrar, não é legal se comparar. Tá bom, pessoal, por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Quando eu estava ganhando, teve mês que eu ganhei, que eu não ganhei, que eu não recebi pagamento editando vídeo. E eu não tava olhando pro. Cadê? Eu tava olhando pro lado, sim, eu ia mentir se eu dizer que eu não tava, porque eu sou humano acima de tudo, né? E, pô, você olha pro lado e pensa, caralho, o cara tá ganhando muito dinheiro e eu não tô. Mas tentem evitar isso ao máximo, não faz bem pra cabeça. Quando eu tirei essas ideias tortas da cabeça, comecei a realmente só focar no trabalho. Eu comecei a ir melhor, comecei a desempenhar melhor, eu e o pessoal do produtor também. E uma das coisas que mais me ajudou aqui nessa carreira como editor foi o jeito que eu tratava os clientes. Aqui, ó. O cara educado aceita críticas do bom editor. O cara educado, positivo, manda super bem, super recomendo. Quis falar sobre isso pra mostrar pra vocês que o jeito que vocês conversam com seus clientes é muito importante. Pelo amor de Deus, vocês são prestadores de serviços. Sejam profissionais, sejam simpáticos, sejam educados. Eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas, pô, quando eu fui contratar editor pra produtora, teve muito editor que eu vi que pecou nisso, que pecou no quesito de educação. E isso acaba que afasta. Pô, tem gente que não liga, tem cliente que não liga, mas, pô, eu ligaria se eu, igual eu liguei. E eu sei que tem cliente que liga também. Então, por via das dúvidas, como se você ser educado, você não vai afastar nenhum cliente, é melhor ser educado do que não ser. Então, sejam educados, sejam profissionais. E, bom, essa foi basicamente a minha história de como eu saí do zero até os R$ 20.000 de faturamento. E eu espero que esse mês o faturamento seja alto também, se Deus quiser.